Ser líder na produção de eventos online exige muita responsabilidade, desde curadoria de conteúdos, organização, marketing, até a entrega da melhor experiência possível para o público. Mas aqui no TD a gente tem a honra de acreditar em cada projeto. E o resultado é esse que você está acompanhando durante o TD Web Conference. Mais de 100 mil inscritos, 115 palestras e a consagração de ser um dos maiores eventos do mundo sobre transformação digital. Se você quer o mesmo para sua empresa, manda um e-mail aí para contato@transformaçãodigital.com que a gente vai ter o maior prazer em ajudar. E aí pessoal, bem-vindos a mais um conteúdo da TD Web Conference. Eu sou Igor Lopes, curador do evento. Estou aqui com vocês nessas mais de 80 conversas com esses líderes que a gente está chamando aqui. E a conversa de agora é com a Fiamma Zarif, que é diretora-geral do Twitter no Brasil. Antes de tudo, obrigado por falar conosco, Fiamma. Olá, Igor. Prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Legal. Bom, quem quiser continuar essa conversa, tem o chat aqui do lado, tá? Pode deixar os recados aqui, perguntas, sugestões, não tem problema. Tem também o grupo do Telegram do Transformação Digital. Por lá a gente está sempre entregando mais conteúdos gratuitos para vocês. Bom, para começar essa conversa, assim, Fiamma, não é puxa-saquismo não, tá? Twitter é minha rede pessoal, social favorita, porque é um lugar onde, assim, as pessoas seguem aquelas pessoas que elas querem seguir, né? Mas isso acaba sendo também uma grande oportunidade para marcas, né? Porque as marcas estão ali no horário do recreio das pessoas, digamos assim, né? Como que você percebe assim, essa inserção das marcas dentro das conversas no Twitter? Ou tem cases legais já de marcas fazendo coisas interessantes por ali? Você já começou bem, né, Igor? Usando o Twitter loucamente. Adorei já esse início. O Twitter, assim, pra vocês entenderem, o Twitter ele é uma rede, a missão do Twitter é servir a conversa pública, né? Ele é uma rede de interesse onde as pessoas elas entram para ver os últimos acontecimentos, as coisas que interessam a elas e conversar sobre esses acontecimentos. Essa é a grande diferença do Twitter, né? Ela é uma rede aberta, pública, conversacional. Você entra, você segue quem você quer, sem ter que pedir autorização para isso, e as conversas acontecem em torno dos seus interesses. E a grande valia para as marcas é justamente poder escutar essas conversas, e você tem que ter uma escuta muito ativa, né? Entender o que o seu consumidor, o que o seu cliente, o que as pessoas estão falando, e você entrar nessas conversas, mas sempre com muito cuidado de entrar no momento certo, né? Na hora certa e com a mensagem certa, né? Uma mensagem que tenha uma conexão realmente legítima com a sua audiência. E a gente tem várias marcas, eu não sei se depois a gente fala sobre os exemplos, mas a gente tem várias marcas atuando de uma maneira muito assertiva dentro do Twitter. Mas você acha que já caiu aquela objeção de, sei lá, tinha uma época que eu trabalhava numa outra empresa e começamos a usar o Twitter lá e as pessoas falavam, para que você vai usar o Twitter? Você vai ficar falando o que você come na redação? Sabe? Acho que isso aí já não é mais uma questão, né? Hoje as marcas entenderam que realmente é possível você fazer várias coisas interessantes ali.
As pessoas elas conversam sobre tudo, né? Essa é uma rede. A gente costuma dizer que o Twitter é o zeitgeist em tempo real, o zeitgeist cultural em tempo real. As pessoas ali elas estão comentando sobre absolutamente tudo que você possa imaginar, né? Desde os acontecimentos econômicos, políticos, culturais. Elas falam de TV, elas falam do que elas estão vivenciando. Então é uma rede muito rica para você aumentar o seu repertório pessoal, aumentar o seu repertório profissional, né? Eu, por exemplo, eu sigo acadêmicos, eu sigo pessoas que falam de liderança. Eu adoro o tema de diversidade, então é uma amplitude de assuntos, né, que expande as suas perspectivas. E a marca que sabe entrar, e várias marcas estão dentro desses territórios, né, que a gente falou aqui, as marcas que sabem se conectar com esses territórios, sabem entrar nessas conversas, né, são marcas que conseguem criar essa conexão, essa relação e esse diálogo que é muito importante, né, junto com o seu consumidor, junto com a sua audiência. A gente tem conversado muito aqui também, principalmente com o pessoal de redes sociais, assim, Douglas Gomides e outros, falando de como que é importante você se comunicar também com as pessoas utilizando aquilo que elas estão falando no momento, no caso do Twitter, os trending topics, né? Então as marcas que também entendem isso acabam tirando vantagem, né? Exatamente, porque os Trending Topics, na verdade, eles tangibilizam a natureza do Twitter, que ali você consegue, né, num clique você consegue saber tudo o que as pessoas estão comentando, né, com mais intensidade. E a gente tem, inclusive, formatos que permitem que as marcas elas se associem, né, a esses tópicos, né, a esses assuntos que estão sendo comentados e que fique ali naquele espaço que é muito nobre, né, você ter um tweet promovido ou que a gente chama de first view, um formato que permita que você coloque um vídeo, coloque um áudio, que você esteja ali naquele espaço, que é o espaço onde as pessoas estão comentando, né, os principais acontecimentos ao redor do mundo. Legal. Ô, Fiamma, você está numa trilha que a gente está chamando de C-Levels, conduzindo a transformação, e aí quando a gente pensa nesse momento que a gente está vivendo, né, e a gente começa a pensar em vários desafios que as empresas estão passando por aí, as empresas que estão aqui nessa trilha são empresas já tecnológicas, já bastante avançadas. E aí, talvez por isso é legal a gente conversar um pouco sobre isso para dar insights também para as empresas que estão passando mais apertado nesse momento, né? Principalmente no que diz respeito a pessoas dentro das organizações, assim, né? Como que vocês lidaram com esse momento e principalmente no que diz respeito a pessoas, né? Pessoas que de repente tiveram que ir para... Vocês já são home office, né? Já tem uma natureza de home office que eu acho que já foi natural esse momento, assim, para vocês não tiveram tanto problema. Essa transição, isso. Mas como se portar para entregar segurança mesmo para as pessoas, né, nesse momento? Porque eu acho que muita gente fica com medo também desse momento de incerteza, né? Como lidar com isso, assim, com a cabeça do funcionário hoje? Como você falou, Igor, assim, a gente é uma empresa, né? A gente é uma empresa global, é uma empresa já nativa digital, então essa transição para a gente, ela foi mais simples, né, do que para outras empresas, porque a gente já estava muito acostumado, não de ficar tanto tempo, né, nessa situação, mas a gente já estava acostumado com esta dinâmica. Mas a principal, só que eu acompanhei empresas que, né, tiveram que se adaptar em uma semana, né, porque a coisa aconteceu muito rapidamente, tiveram que migrar sua força de trabalho inteira, migrar até às vezes os call centers, né, tiveram que ser todos desmobilizados e as pessoas separadas, mas eu acho que o principal elemento numa situação como essa é a empatia, né, a gente precisa entender como é que as pessoas passaram por esse momento, estão passando por esse momento de maneiras muito diferentes, e entender essa diferença é a primeira coisa, é fundamental. Alguns vão reagir muito bem, vão ser muito rápidos na adaptação, outros vão ficar paralisados, outros vão precisar de um pouco mais de suporte. Então, a liderança empática, que não é uma liderança que eu espero que ela não tenha surgido agora, porque para mim ela é um pilar fundamental de qualquer liderança, mas essa liderança empática e humanizada, ela é fundamental, né, para esse momento. A transparência, né, ser transparente, trazer honestidade para o que está acontecendo, o que a empresa está passando, para as ações que nós estamos tomando, as dificuldades que estão sendo enfrentadas nesse momento, também é fundamental. E principalmente manter o canal de comunicação, né? Apesar do Twitter, né, já ter essa cultura digital, a gente perdeu aquele momento do encontro, né, no café, a gente não é uma empresa ali que você anda pelos andares, que você vai falando, você vai tendo o pulso de como é que estão as pessoas, de como é que está o negócio. Então, uma coisa que a gente fez para não quebrar isso foi estabelecer encontros diários de 30 minutos, né, com os líderes, para eu ter esse pulso, o pulso de como as pessoas estão, né, de quais são os últimos acontecimentos,
movimentos. O Twitter é uma empresa matricial, a gente tem informações chegando o tempo todo em diferentes áreas. Como é que eu manteria, né? Como é que eu consigo manter o alinhamento e ter a certeza de que eu estou sabendo de todas as peças, de tudo que está acontecendo? Então, esses encontros foram fundamentais para a gente não só manter o alinhamento, mas também para eu conseguir entender como é que estavam as pessoas. Então, hoje eu começo essas reuniões perguntando, gente, rapidinho, uma rodada aqui, de 1 a 10, como é que vocês estão se sentindo? E se eu tenho um 4, um 3, é uma pessoa que eu vou pegar o telefone depois da reunião e vou dar uma ligada, ou eu vou fazer um one-on-one para entender que dificuldade que aquela pessoa está passando. Então, é muito dessa escutativa, dessa percepção, dessa empatia fundamental no momento em que nós não estamos presencialmente juntos. Legal, mas como fazer a questão do controle, entre aspas, né? A gestão do time à distância também? Tem esse encontro pela manhã, mas como que você acompanha o trabalho deles? Como que você faz para poder entender se a coisa avançou, se não avançou, onde tem problemas? Como a gente já tem eu tenho visto muita dificuldade nisso em outras empresas, mas existe uma grande confiança, né? Que o trabalho está sendo, eu acho que essa coisa do trabalho remoto, muitos tabus, existe muito tabu ainda em torno disso. As pessoas estão realmente trabalhando. Mas eu acho que as pessoas estão perdendo esse tabu também, né? Acho que muitas estão levando na cara nesse momento e falando, tudo bem. Exatamente, essa pandemia, ela escancarou isso, né? Assim, as pessoas vão ter que confiar, não adianta você, não vai ficar ligando para alguém até meia-noite para saber se ela fez o trabalho, se ela não fez o trabalho. Então, essa relação de confiança já existia e ela facilita as coisas, né? Mas quando você tem, a gente, né, reviu a nossa estratégia diante, a gente não reviu, a gente reviu as nossas prioridades, a nossa estratégia diante desse novo momento, a gente estabeleceu ou reestabeleceu a ordem das prioridades. Aqui estão as prioridades, a gente tem drivers, né, que a gente chama, que são as pessoas que conduzem cada uma das prioridades, cada uma das ações nesse momento. Elas têm papéis muito claros, responsabilidades muito claras, elas têm um resultado a ser cumprido e eu preciso confiar de que isso está sendo feito. É claro que nesses momentos a gente tem algumas reuniões específicas para esses acompanhamentos, mas a gente tem esses 30 minutos de bate-papo diário, onde elas podem estar passando por alguma dificuldade. Eu preciso da sua ajuda aqui na matriz, eu preciso que você nos Estados Unidos ajude a gente a navegar por aqui. Então, eu vou pegando esse pulso e a gente vai ajustando. Mas o fundamental aqui é você ter muito clara as prioridades, os papéis, os responsáveis e os resultados que a gente pretende atingir. Mas tem que ser uma relação de transparência e confiança, senão você não consegue remotamente. Que ferramentas vocês usam no dia a dia para comunicação ou para a integração dos times? A gente usa o Hangout, Twitter, né? A gente... além do próprio Twitter, mas as nossas reuniões todas acontecem, né, por video call, a gente usa o Hangout para, né, o tempo inteiro para se comunicar, né? São reuniões muito rápidas. As reuniões já duravam 30 minutos, é uma coisa muito boa da cultura americana, né? Muito pragmatismo, então muita produtividade que a gente tem usado muito. Acho que as pessoas são muito mais produtivas nesse momento, né? Não dá para você ficar aqui horas, é humanamente impossível, até em reuniões que são muito grandes, mas a gente usa muito, né, as ferramentas de video call, de mensagens e por aí vai. O que você acha que vão ser os principais desafios dos líderes nesse novo normal? Assim, tirando toda essa questão de comunicação, que eu acho que quem não faz ainda já está 10 casinhas para trás, né? Eu acho que, primeiro, as pessoas, né? Assim, acho que é entender como é que a gente vai sair disso, né? E adaptar eu acho que as pessoas vão ter essa coisa do trabalho remoto, né? De como produzir, de como colaborar remotamente, como é que os líderes podem aproveitar isso, né, para o futuro, nesse futuro que a gente vai sair, ou nesse mundo diferente que a gente vai sair, como é que a gente pode potencializar essa colaboração? Isso eu acho que é o futuro de qualquer empresa. A gente vê no Twitter, né, eu tenho projetos que eu lidero, que são projetos globais, eu lidero sentada aqui no Brasil, né, eu não preciso estar nos Estados Unidos liderando esses projetos. Então, eu acho que daí vai sair muita coisa interessante em termos de descentralização do trabalho. E eu acho que em relação aos negócios,
o consumidor é o centro de tudo, né? Assim, eu acho que alguns comportamentos eles vieram para ficar, outros devem passar, mas a gente teve uma transformação muito rápida, né? Alguns estudos dizem que a gente avançou aí 1 ano e meio em termos de acelerou aí 1 ano e meio essa transformação digital. Então você vê pessoas que nunca tinham tido um contato com o ensino à distância, tiveram que ajudar os filhos, fazer uma videocall com os pais, com os filhos, com os avós, ou você fazer compras online, tiveram que aprender isso. Então você vai ter um consumidor mais digitalizado que vai sair desse momento, e você vai ter que entender quais desses hábitos vão ficar e como é que você vai adaptar o seu negócio, os seus canais, as suas mensagens, a sua estratégia a esse consumidor e a esses novos hábitos que vão ficar. Acho que esses vão ser os grandes desafios. Já teve algum impacto no Twitter no que diz respeito ao uso ou, de repente, publicidade também? Porque aí começa a publicidade digital, né? As pessoas também entendendo um pouco mais esse mundo e migrando, como você disse, numa velocidade mais rápida para isso também. Já conseguem perceber alguma mudança? Sim, a gente não pode abrir os números locais, mas a gente acabou de divulgar os nossos earnings, né, do primeiro quarto, e a gente teve um crescimento de 24% na nossa base de usuários, ou seja, foram 33 milhões de pessoas que nós agregamos, né, nesse período, né, um número bastante expressivo, e o que mostra a relevância, né, do Twitter nesse momento, né, as pessoas vêm não só para ver o que está acontecendo em relação à pandemia, mas o que é interessante notar também é que houve, obviamente, um pico de interesse em relação ao assunto, ao Covid-19, que veio baixando muito rapidamente. Hoje, para você ter uma ideia, os temas que são mais comentados no Twitter são entretenimento, ou seja, quando a gente faz um share of topic, né, quando a gente vê o percentual de conversas, você vê mais de 15% de pessoas estão falando sobre entretenimento, 10% sobre música, depois você tem uns 5% sobre hobbies, e aí sim vem a questão da pandemia, até pelo momento que a gente está vivendo em casa, que é um momento que a gente precisa de relaxamento, que a gente precisa de distração, então a gente vê também que essa mudança veio acontecendo ao longo desse período, e as pessoas não estão mais falando, né, só sobre o vírus, mas estão falando sobre as dificuldades do trabalho remoto, as delícias do trabalho remoto, sobre as lives que estão acontecendo com cada vez mais frequência. Então a gente consegue ver sim um aumento bastante expressivo de usuários e também uma mudança de comportamento aí ao longo desse primeiro trimestre. Você enxerga novas oportunidades nesse momento também para o Twitter? Assim, a gente pegou, você falou das lives, né? O YouTube está bombando com essas lives agora, outras redes sociais também. No caso do Twitter, que oportunidades surgiram? Que as pessoas também começam a reinventar as plataformas, né? Fazendo coisas que a gente às vezes nem imaginava inicialmente. Mas você sabe que as lives, assim, o que eu acho que é o bacana da live no Twitter é que você junta a live, que é um conteúdo, né, de qualidade, um conteúdo, né, que é de interesse aí de milhões de pessoas, mas com as conversas ao mesmo tempo. Essa é a maior riqueza do Twitter. Então, enquanto você está assistindo a live, você está comentando a roupa do cantor, você está comentando que a Ivete tocou de pijama, que maravilha, que delícia. E então eu acho que o live foi uma fortaleza desse período, junto com as conversas, né? Acho que a gente tem essa vantagem de trazer as conversas junto com o vídeo e permitir com que as pessoas ali, elas troquem, elas brinquem, elas cantem ali, cantem juntas. Essa é uma tendência que já acontecia no Twitter, mas ela foi potencializada muito nesse momento de isolamento social, né? Quando as pessoas não podem ir aos shows, não podem assistir suas conferências, então elas estão fazendo isso através do Twitter. Boa. Bom, você já falou algumas vezes aqui com relação à diversidade, né? Você tocou nesse tema algumas vezes aqui na conversa. Eu queria puxar um pouco disso também, assim, diversidade de mulheres em liderança, né? Eu tava fazendo pesquisa aqui e li que você conta o caso de quando você estava grávida, né? Que você hoje olha para aquilo ali e fala, meu Deus, como é que eu pude fazer aquilo? Vamos contar pro pessoal o que aconteceu primeiro, vamos lá. Quando você estava grávida, você estava numa empresa... Tá bom, esse é o meu tópico preferido, né, Igor? Eu tinha aí meus 20 e poucos anos, eu engravidei pela primeira vez, na verdade, assim, eu tinha perdido um bebê antes, e aí eu decidi que eu ia esperar, eu tinha contado para todo mundo, perdi, né, muito comum você perder a primeira gestação, e aí eu fiquei grávida logo depois, mas eu resolvi esperar as 12 semanas para contar para o meu chefe. Só que antes de eu contar, né, ele reuniu
todo mundo, e ele promoveu algumas pessoas, inclusive eu, nesse comunicado, né, público que ele fez. E eu imediatamente, né, gelei. Eu falei, gente, eu não contei, né, que eu tô grávida, como é que vai ser isso? Aí, depois da reunião, eu puxei ele no canto, falei, olha, se você quiser rever essa sua posição, eu queria te dizer que eu tô grávida, não contei ainda para ninguém, peço até que você não conte, mas você pode rever, porque, cara, são, né, meses que eu vou estar fora, são 9 meses. E aí ele falou, olha, vou fingir até que eu não ouvi esse teu comentário, você volta agora para a tua posição de trabalho, porque a gente tem muitos meses pela frente, estou muito feliz, dá aqui um abraço, e vamos produzir, que a gente tem muita coisa pela frente. E é incrível você olhar para trás hoje com o repertório que eu tenho, né, de diversidade, com tudo que eu vivi, com tudo que eu tenho aprendido, você ter uma atitude dessa e que eu vejo ainda acontecer muito, né, a mulher se sabotando, a mulher não querendo ficar grávida, adiando os planos da gravidez em função de querer uma promoção ou de querer mudar para fora. Eu tive uma segunda gestação completamente diferente. Hoje eu dou esse conselho, né? Isso é um completo absurdo. Somos nós que temos que ficar grávidas. Estamos aí, temos a missão de criar essa nova geração de seres humanos, que é a missão mais linda que existe nessa vida, e temos que fazer isso em ambientes, né, de trabalho que nos deem muita segurança, né, que nos apoiem, e que nos ajudem, né, nesse momento, e não provocar essa autossabotagem, essa loucura que a gente vê acontecendo em muitas empresas. Então, mas você teve sorte de ter um chefe que fez isso com você, né, naquele momento. Tive sorte. Isso podia ter mudado toda a minha carreira. Exatamente. Toda a minha carreira, né? Porque eu podia ter tido, realmente, não vai dar. E hoje eu vejo eu veria muitos comportamentos desse tipo. Não vai dar, realmente a gente precisa de uma pessoa que possa viajar, que possa, né? Porque as pessoas têm a ideia de que a mulher vira café com leite quando ela está grávida, e vou te dizer que foram os meus períodos mais produtivos, mais criativos da minha vida, foram as minhas 2 gestações. Então, eu poderia ter mudado o rumo da minha carreira se eu tivesse um chefe que tivesse aceitado aquele absurdo que eu falei. Exato. Se olhando para trás, você consegue perceber assim, outros momentos que você teve que se masculinizar, entre aspas, assim, para se dar bem no mercado de trabalho, que é muito machista no final das contas, né? Então, você olha para trás, você percebe outros momentos assim que você falou, putz, eu não faria desse jeito, sabe? Eu poderia ser eu mesmo, assim. Me masculinizar, não, mas masculinizar no sentido de ter que ter casca, sabe? De ter mas você tinha, assim, e na época que eu me tornei líder, tinha muito essa visão de que a mulher devia se masculinizar, até na forma de vestir, para você passar autoridade. Não foi o meu caso, eu vi acontecer, mas não foi o meu caso. Mas o que eu reveria hoje, assim, eu sempre fui muito pouco vocal, né? Os homens, eu trabalhei em indústrias muito masculinas, indústria de telecomunicações, indústria financeira, onde a mulher tem muito pouca voz, e eu também não levantava a minha mão, eu era muito pouco vocal, muito interrompida também, o que fez que, né, eu recuasse em alguns momentos. E hoje esse é o maior conselho que eu dou, né, para as meninas, vocês levantem a mão, sejam vocais, tá com medo, vai com medo mesmo, entendeu? Fake it until you make it, porque autoconfiança é músculo que a gente exercita todos os dias. Então levanta a mão, fala, erra, levanta de novo, erra de novo, e constrói esse músculo que é muito importante para a confiança da mulher, né, que vem aí de um histórico de não ter, né, de ser abafada, de não ter espaço de voz, de estar sentada na mesa, mas não poder decidir, não poder falar. Então isso é que eu revejo, mas não o fato de ter me masculinizado, não era no meu estilo, mas o fato de ter sido muito pouco vocal por ter muito receio de me expressar nessas ocasiões. Quais características do profissional que você acha que ele tem que ter para ser um grande líder um dia, ou uma country manager do Twitter? Vai. Bom, primeiro, eu acho que a capacidade de liderar pela influência, sabe, Igor, e não pela autoridade. Eu vejo cada vez mais a gente está trabalhando em estruturas que são muito matriciais. Assim, para dar um exemplo, no Twitter eu sou a diretora-geral, mas na verdade eu tenho debaixo de mim a área de vendas, né? E eu tenho 15 outras áreas que não se reportam a mim, mas que eu preciso liderar pela influência, que eu preciso colaborar com elas, que eu preciso integrá-las para que a gente, no final, atinja os objetivos da operação
comunicação no país. Então, a capacidade de liderar pela influência, e você atinge essa capacidade, você consegue essa capacidade a partir de empatia, né, de transparência com essas pessoas, de fazer com que elas participem da estratégia que você está montando, e aí sim você ganha confiança, né, para que elas deem o seu melhor e contribuam com os resultados. Isso é uma delas. Você tem a capacidade de adaptação, a gente está vivendo cada vez mais, essa pandemia mostrou muito isso, a gente não consegue prever mais o dia de amanhã, então a gente precisa ter uma capacidade de adaptação muito rápida, uma flexibilização, uma capacidade de aprender a desaprender, a gente tem que se desgarrar de velhas crenças, velhos hábitos e aprender outras coisas, ser muito aberto a aprender coisas novas e muito rápido. Você tem a capacidade de colaboração, essa é fundamental, a gente, a partir daqui, a gente vai ter que resolver problemas cada vez mais complexos, assim, mais complexidade do que o que a gente está vivendo hoje com esse, né, com esse vírus, né, que impactou a gente como ser humano, como sociedade, como negócio. Então, para resolver problemas complexos, eu acredito muito no poder da inteligência coletiva. A gente não consegue resolver isso com uma pessoa que tenha uma determinada experiência, uma perspectiva, né, um modelo de pensamento. A gente precisa de uma mesa que tenha gente com muita diversidade, né, assim, uma mesa que tenha diferentes backgrounds, diferentes estilos, diferentes skills, maneiras de pensar, porque só assim a gente vai conseguir resolver os problemas complexos que a gente vai ter daqui por diante. E, obviamente, no final, a gente tem que ter capacidade de entregar resultado, né? A gente tem um papel como negócio, né? É servir a sociedade, mas é também entregar resultado. E se você conseguir fazer tudo isso, né, permeado por empatia, por transparência, por honestidade, criando essas conexões muito genuína com essas pessoas, isso para mim é um grande líder. Eu acho que com isso você também consegue reter muito talento, né? Mas e na atração? O que você faz para poder atrair pessoas boas para perto de você? Olha, atração, e para mim a atração e retenção de talentos, ela passa muito, primeiro, pelo propósito da empresa, né, e a missão, né, o propósito do Twitter é servir a conversa pública, né, e trazer civilidade para essa conversa pública, né, trazer, que a gente está precisando tanto, né, trazer saúde para essa conversa, trazer proposições. Então, eu acho que a missão é a primeira coisa que atrai, né, um novo colaborador, e depois a cultura. Eu acredito piamente que, assim, a cultura, ela come a estratégia no café da manhã. Nenhuma estratégia sobrevive a uma cultura ruim. Então, o que eu faço para atrair e reter meus funcionários é ser guardiã da cultura do Twitter, que é uma cultura incrível, uma cultura que preza o desenvolvimento das pessoas, que preza a diversidade, que preza a transparência. Então, ser guardiã entregar, walk the talk, né? Exato, fazer o que a gente fala, o que a gente promete, é a melhor forma de você atrair e reter os seus colaboradores, seus funcionários. E o que essa boa pessoa tem que ter para poder te chamar a atenção, né? Tipo, o que o profissional deve se preparar? O profissional de hoje, como ele deve se preparar para esse mercado do futuro, ou para ser esse grande profissional que vai te chamar a atenção? Eu acho que falei um pouquinho sobre isso, né? Mas essa capacidade de colaboração, de trabalhar com diferentes pessoas e diferentes equipes e colaborar com essas, né, com essas equipes, eu prezo muito isso. A gente tem aí milhões de pessoas na nossa plataforma que falam em diferentes idiomas, elas têm diferentes crenças, elas são de diferentes raças, elas têm diferentes gêneros. Se eu não tiver pessoas, se eu não refletir esta diversidade na minha força de trabalho, eu não consigo falar com essas pessoas. Então, eu preciso de pessoas diferentes, mas que consigam colaborar e consigam construir juntas. Essa é a primeira coisa. Esse aprendizado contínuo, né? Pessoas que estejam sempre abertas a aprender a desaprender novamente. Eu adoro isso, porque isso vai ser cada vez mais a nossa realidade. As coisas vão acontecer quando vier, né, a computação quântica. A gente está falando aí de um computador que vai ter capacidade, né, de fazer as coisas milhões de vezes mais rápida, e o que vai surgir disso em termos de tecnologia, em termos de ferramental, a gente vai precisar se adaptar muito rápido. Então, eu preciso de pessoas que, não dá para ficar, meu Deus, mas de novo vai mudar, sim, de novo vai mudar, e vai mudar, e vai mudar, então se adapte, consiga produzir em cima de uma realidade que vai ser sempre muito diferente, e pessoas empáticas, né? Eu acho que eu gosto muito de empatia cada vez mais forte nesse mundo que a gente está vivendo, e a empatia não é só se
colocar no lugar do outro, ouvir o outro, mas é ouvir ativamente, sem julgamento, né? E você conseguir criar um ambiente de trabalho que seja um ambiente equilibrado, que seja um ambiente saudável, que seja um ambiente de troca. Isso, para mim, é fundamental dentro de qualquer empresa. E eu prezo e protejo muito isso. Perfeito. Bom, para a gente terminar, nosso tempo está acabando, já está 4 anos e pouquinho no Twitter, né? Mas o que você espera deixar de legado aí? Assim, o que você acha que quando você sair as pessoas vão olhar para trás e falar, não, aquilo ali é a marca da Fiamma, sabe? Eu quero muito ter contribuído para esse propósito. É claro que dentro, né, eu vejo um pedaço pequeno disso, mas esse propósito de servir a conversa pública, eu quero ter deixado a minha contribuição de como é que a gente pode fazer isso melhor. É claro que eu observo aqui o comportamento dos brasileiros usando as redes sociais e, né, eu transmito isso lá para fora, a gente dá esses feedbacks que são incorporados aos produtos aos produtos e serviços, eu quero fazer isso de forma que a gente possa trazer novamente, mais civilidade, mais saúde. Eu quero que essa tecnologia ela seja usada de uma maneira ética, né? De uma maneira que a gente possa se orgulhar, porque eu acredito que toda tecnologia ela é neutra, ela é o que a gente faz dela, e eu gostaria de deixar o meu pedaço aqui no sentido de convidar as pessoas a usarem a tecnologia para a gente fazer o bem, né? Porque o potencial de escala é gigante. E um outro legado que eu gostaria de deixar é um legado de formação de líderes, né? Eu gostaria de ter formado novos líderes que deem continuidade aí à minha caminhada dentro do Twitter, e principalmente líderes mulheres, né? Eu acho que eu costumo dizer que a gente só sonha o que a gente vê, e eu tenho a noção, né, do papel, da influência, do espaço de voz que eu tenho hoje, de quanto ele inspira, né, outras mulheres, né, que podem olhar para mim e podem acreditar que elas podem ser o que elas quiserem. E se eu conseguir fazer isso, acho que eu vou ter deixado um legado que vai me deixar muito feliz, muito satisfeita. Muito bom. Bom, conversei aqui com a Fiamma Zarif, diretora-geral do Twitter Brasil. Fiamma, muito obrigado pela conversa. Quem quiser deixar perguntas, tem o chat aqui do lado. Pode perguntar, pode deixar dúvidas, sugestões e também acompanhar a gente no canal do Telegram do Transformação Digital. Por lá a gente tem muito mais conteúdo disponibilizado para vocês. Fiamma, valeu demais. Brigadão. Obrigada, Igor. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Papo delicioso. Valeu. Obrigada a todos. Neste momento, sabemos o quanto é importante fazer a nossa parte. O coronavírus ameaça nossa saúde, empresas e empregos. E em meio a tantas dificuldades, é preciso solidariedade e união. Queremos preservar empregos, continuar a atender a população e manter investimentos. Porém, gostaríamos de fazer mais. Para isso, precisamos do apoio de todos, especialmente daqueles com poder para tomar decisões. CNC, federações, SESC, SENAC. Trabalho a favor do Brasil.